Olha que bela notícia, pessoal, ótima notícia para você, contribuinte, você pagador de impostos, você que sustenta a farra estatal, os municípios brasileiros. Como sempre acontece, diga-se de passagem, algo extremamente recorrente na história brasileira, os municípios brasileiros estão quebrados, falidos, não conseguem fechar as contas, tá vendo? Você achou que era só o Lula e o Fernando Haddad que não davam conta de ter um superávit, de não ficar no vermelho durante o ano? Não, metade dos municípios brasileiros estão com suas contas no vermelho, conforme nós lemos aqui nessa notícia do site da Folha, e olha só o que eles vão fazer, né? Qual é a solução? Cortar gastos, mudar a forma de gerir as contas, acabar com privilégios, reduzir os salários? Não, eles vão passar o pires lá no Ministério da Economia, vão viajar para Brasília, conversar com o senhor Fernando Haddad para pedir dinheiro para a União. Olha só que coisa maravilhosa. O seu prefeito faz uma farra danada com o dinheiro do seu município e você vai terminar pagando essa conta no final da história, né? Vamos dar uma olhada nesse caso aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo para me ajudar com valores esporádicos, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, né? Então sim, mais da metade dos municípios brasileiros está com problemas financeiros neste ano. Segundo aqui a Confederação Nacional dos Municípios, são 2.362 cidades com déficit primário nos primeiros 6 meses desse ano. Estamos falando da metade desse ano ainda, a coisa não fechou completamente, mas a tendência é que só piore até o fim do ano, como é de se esperar, né? Temos aí mais ou menos 5.400 municípios brasileiros, então sim, é mais da metade do número de municípios deste país que não consegue aí fechar as suas contas, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam, né? Parece que você conhece essa história de algum lugar, parece que você já viu esse filme antes, né? Pois é, os personagens mudam, mas a história é sempre a mesma. E apenas corrigindo a minha matemática falha, né? Eu falei dos 5.400 municípios brasileiros, mas nem todos esses estão sendo levados em conta aqui, né? São 4.616 municípios que têm os dados informados aí no Sistema Integrado do Tesouro Nacional. Então, não são todos os municípios que têm dados disponíveis. Dentro desses aí, que são a maior parte, diga-se de passagem, 51% deles estão com as contas no vermelho. E chama atenção também o aumento da quantidade de municípios na comparação com o ano passado, porque nesse mesmo período de 2022, só 342 municípios estavam nessa situação. O número aí aumentou em quase 7 vezes. Por que será? Será que já é influência do governo perdulário do PT na mentalidade dos governantes? Os prefeitos já estão pensando, é o PT mesmo que está no poder, vai virar uma bagunça, vai virar uma farra, todo mundo que pediu um dinheirinho vai levar, vou falir o meu município, vou falir a minha prefeitura para ganhar um dinheirinho também nessa história. Não descarto essa possibilidade, mas a realidade é essa, né? Temos aí mais da metade dos municípios brasileiros com dados registrados apresentando essa situação catastrófica. Também pode explicar o fato dessas contas tão deterioradas a proximidade das eleições municipais, né? Prefeitos gastando mais dinheiro para fazer populismo para garantir a sua reeleição no ano que vem. Isso também explica o desespero que eles estão para conseguir verbas públicas, verbas da União, para fechar a sua conta este ano. Então eles começaram fazendo ali o procedimento normal, né? Normal entre aspas, que já é muito conhecido, normal dentro da prática política brasileira, aquela coisa da política do conchavo, que é ir nos gabinetes dos deputados ali que representam suas regiões com o pires na mão pedindo dinheiro, pedindo esmola lá. Além disso, subiram um pouco mais do nível procurando lideranças políticas lá no Congresso Nacional, ou seja, não só o deputadinho ali do estado e tudo mais, alguns políticos, alguns deputados, senadores também de cacife maior que poderiam agilizar um pouco mais esse processo aí. E segundo algumas informações que vazaram do Ministério da Fazenda, esses pedidos já subiram até o Fernando Haddad, já estão chegando aos ouvidos do ministro da Fazenda. Pelo menos 2 deputados representando os ministros estiveram lá na sede da pasta da Economia para conversar com Fernando Haddad e apresentar as demandas dos seus solicitantes para o ministro. Então os deputados que teriam pedido isso ao Fernando Haddad, que o teriam abordado lá no Ministério da Fazenda, teriam sido aqui o Paulo Guedes, não é o Paulo Guedes, aquele Paulo Guedes, é esse Paulo Guedes aqui, este Paulo Guedes aqui, que é
um deputado lá por Minas Gerais e, é claro, um deputado do PT, como era de se esperar, né? Então é esse Paulo Guedes aqui, apenas um homônimo do antigo ministro da Economia do Brasil. Então ele pediu aí ao Fernando Haddad que pensasse em alguma saída para ajudar as cidades. Enquanto isso, o deputado Fernando Monteiro, que é do PP lá de Pernambuco, levou alguns prefeitos, inclusive lá, os mendicantes, foram no Ministério da Fazenda, e ele disse à equipe econômica do Fernando Haddad que ele pretende apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Olha só, né? Colocar ali na nossa Constituição, naquela bagunça que é a Constituição brasileira, alguma armadilhazinha para ajudar os municípios gastões. Então, parece aqui, de acordo com o diagnóstico do Ministério da Fazenda, que o que causou essa situação foi uma queda nos repasses para os municípios, inclusive aqui do Fundo de Participação dos Municípios, o tal do FPM, que recebe recursos de alguns impostos federais como o IR e o IPI, e outras coisinhas também, né? A gente sabe que o governo Lula está com grande dificuldade para fechar as contas desse ano, para ter o tão sonhado, o almejado equilíbrio fiscal do seu governo. Estão tentando de todas as formas, pegando daqui e dali recursos para fechar as contas. Então essa história de repassar recursos não vai estar funcionando, eu acredito, né? Mas parece aí que existe atualmente uma PEC em tramitação no Congresso Nacional que iria ampliar os recursos destinados ao FPM, o tal fundo aí de participação dos municípios. Hoje os municípios recebem então, de forma geral, somando tudo, 25,5% de tudo que o governo arrecada com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IR, que é o Imposto de Renda em várias atividades, atividades das empresas e no trabalho das pessoas físicas também, né? Originalmente isso aí era de 22,5%, esse valor do FPM, mas é claro que os municípios não dão conta do recado, não conseguem fechar as suas contas com o que recebem, então houve um aumento lá por meio também de emendas constitucionais, é claro, lá em 2007, em 2014, em 2021, em cada uma delas 1%, então 3% a mais do que originalmente havia sido estabelecido, chegamos aos 25,5% atuais. Agora, o que essa nova PEC coloca para votação aí, para a proposta ser votada, ser analisada, é um repasse de mais 1,5%, vai chegar a 27%. Então, esse aqui seria pago em março de cada ano. Isso seria uma injeção de recursos na ordem de 11 bilhões de reais nos cofres do município e, é claro, reduziria as receitas da União, porque a União recolhe esses impostos aqui, IR e IPI, mas repassa mais uma parte deles, mais do que já repassam, né, para os municípios, o que piora ainda mais a situação do governo federal e coloca mais em risco ainda o seu orçamento, a sua prestação de contas. E há outras medidas aqui que os municípios também estão pressionando, como por exemplo aqui uma compensação de 6,8 bilhões de reais aqui com perdas para os municípios, com a redução do ICMS ano passado feita pelo Bolsonaro. Eles também estão questionando aqui a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Talvez você saiba, né? Muitas empresas que não são optantes pelo Simples, geralmente, ou que não estão em alguma regra específica, elas têm que pagar INSS em cima da folha de pagamento. Não é só o que elas descontam no funcionário, aquela parcela lá que varia entre 7,5% e 14% ou 11% para os autônomos e tudo mais. Essas empresas pagam 20% em cima da sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária, né? Olha só que coisa. E aí, além disso, elas pagam também percentual para risco acidentário, percentual para o SESC, SENAI, essas coisas todas aí. Então, o que alguns municípios estão pedindo é para que seja feito aí uma desoneração específica para os municípios pequenos, né? Porque grande parte desses municípios não tem regime de previdência próprio. Alguns já têm, então não tem problemas em relação ao INSS, porque os funcionários lá municipais, ou grande parte deles, já tem um recolhimento previdenciário próprio. Então já existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados aí que pretende prorrogar a desoneração da folha para 17 setores que possuem atualmente, além de estender isso aqui para municípios com até 142 mil habitantes, que é grande parte dos municípios brasileiros, talvez a esmagadora maioria, né? Então só essa mudança aqui representaria 10 bilhões de reais a menos nos cofres do governo e pressionaria ainda mais a questão previdenciária, o rombo da Previdência,
né? Então existe toda uma briga entre municípios e governo federal e União a respeito disso aí. Os municípios afirmam que eles são responsáveis por grande parte dos serviços que chegam à população, no final das contas, pela educação, em muitos casos pela saúde e tudo mais, e aí eles precisam gastar muito dinheiro com o pessoal com folha de pagamento, acabam ficando sem recursos. Por outro lado, o governo federal não quer abrir mão das receitas que possui porque já está estrangulado ao máximo, né? Então o que nós estamos vendo assim, em resumo, na prática, é a falência do Estado brasileiro, que nunca andou bem das pernas, diga-se de passagem. A gestão municipal de recursos é uma coisa assim pavorosa. Os municípios repetidamente gastam muito mais do que arrecadam. Qualquer um de nós resolveria essa história cortando gastos ou buscando novas fontes de renda para arrecadar um pouco mais, para ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de caixa. Mas estamos falando do Estado. O que é uma instância inferior do poder estatal, a saber, os municípios, fazem quando tem problemas de caixa e tem problemas de déficit orçamentário? Cortam despesas? Claro que não, isso dá muito trabalho, isso é muito impopular. Eles passam o pires em Brasília para tentar resolver a coisa na base da canetada. No final das contas, cortando daqui ou dali, transferindo da União para os municípios ou não, isso vai ter que ser compensado de alguma forma no frigir dos ovos. E você sabe quem que vai compensar isso, não é? O pagador de impostos, porque os prefeitos têm acesso direto lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também. Eles têm deputados aliados que podem ir lá no ouvido do ministro da Fazenda e fazer suas requisições. Eu e você não temos ninguém nos defendendo lá em Brasília. Somos nós que pagamos a conta e não há ninguém para nos defender nessa história. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.